E nesta tarde de sábado, então, temos o prazer de ter junto de nós nosso amigo Eduardo, da coordenação da família, que vai trazer um assunto muito importante para nós, que trata da missão dos pais. Que a espiritualidade... Muito boa noite a todos. Rogamos aos benfeitores da casa que nos acompanhem nessa reflexão de hoje. E o Rossol já adiantou um pouquinho, né? Nós fazemos parte de um grupo aqui na Casa de Jesus, que é a coordenação da família. Esse grupo já trabalha junto há mais de 4 anos, nós estamos no 5º ano. Então nós vamos falar hoje de um tema que foi tema de um encontro, né, em maio de 2017. Então quem já viu ali, não é erro de digitação não, eu mantive mesmo para puxar esse gancho, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Então nós temos um trabalho já há 5 anos, eu enxergo várias pessoas aqui da coordenação da família, inclusive, e esse trabalho então ele tem como tema principal a família. Então nós estudamos obras que são obras definidas pela URI, que é a nossa regional. Essas obras então são estudadas por todas as casas da nossa regional, que é a 13ª URI. E nós então organizamos alguns encontros no ano. Por exemplo, esse ano, o primeiro encontro foi no dia 5 de maio, aqui. E nós abrimos a todos, né? Convidamos a todos, temos aí um grupo de WhatsApp, temos os convites, inclusive o convite é extensivo às outras casas também. Assim como nós aqui já fomos em encontros em outras casas, tudo para fortalecer esse movimento e trazer, né, para os temas de tribuna, esse tema tão importante que é a família. Porque família não é fácil, né, gente? Nós temos muitos desafios em família. E então o nosso grupo ele trabalha isso, trabalha a questão dos desafios, da harmonia familiar. Então nós vamos ter vários encontros aqui, nos sábados e nos domingos, nas palestras públicas, que nós estamos então resgatando, né, algumas reflexões, alguns estudos que nós fizemos nos nossos encontros. Os encontros são aos domingos, à tarde, né? Normalmente de 4 às 7 horas da noite. Então fiquem atentos ao nosso calendário, a gente sempre dispõe o calendário aí no quadro de aviso, né? Para quem estiver interessado. O próximo é dia 1º de setembro. É isso? 1º de setembro? É isso mesmo? 1º de setembro. E nós vamos ter aqui a presença de um palestrante da FEB. O nome dele é Marcos Leite, ele esteve aqui inclusive no ano passado. E eu assim recomendo que vocês guardem essa data, porque é muito boa a palestra, o seminário que ele vai fazer no dia 1º de setembro, nesse horário, né, de 15 ou 16 horas, depois nós vamos divulgar melhor o horário, a gente acho que não definiu ainda, mas guardem essa data, porque vale muito a pena ouvir o Marcos Leite, né, que é responsável pela área da família a nível nacional. Então dá para imaginar quanta coisa, né, ele tem para nos falar, para refletir conosco. Então, nós estamos trazendo de volta esse tema, missão dos pais. Mas, quando a gente fala sobre missão dos pais, obviamente vem muita coisa à cabeça, né? Vem muita coisa à cabeça. E como nós somos ainda essencialmente materialistas, né? Porque nós somos essencialmente materialistas ainda. E por que somos ainda materialistas? Porque estamos numa jornada milenar, aonde o que prevaleceu muito mais do que o ponto de vista espiritual foi o ponto de vista material. E ainda prevalece. Então, nós, quando falamos de missão dos pais, vem à cabeça um monte de coisas que os pais promovem aos filhos em termos de recursos, mas quase tudo
quase tudo está ligado às questões materiais. É errado? Não, óbvio que não. Nós temos esta obrigação igualmente. A obrigação de provermos para os nossos filhos, para a nossa família, o conforto necessário. A educação na melhor escola que for possível. Enfim, tudo aquilo que nós consideramos como material faz parte da nossa vida, está presente na nossa vida. Mas a reflexão de hoje, ela, como nos diz no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, do ponto de vista espiritual. Ponto de vista espiritual. Porque, já que nós cuidamos tão bem das coisas da matéria, às vezes nós nos esquecemos das coisas do espírito. E quando nós trazemos esse assunto, missão dos pais, o primeiro e principal tema aqui se refere à educação do espírito. E nós vamos ver por que a educação do espírito dos nossos filhos é para nós uma missão. Nós vamos ver o que os espíritos, através das obras de Kardec, nos trouxeram a respeito disso. Mas a educação dos filhos, ela começa, às vezes, antes de nós decidirmos ter os filhos. A educação dos filhos, ela começa com a nossa própria educação moral. Com a nossa própria educação moral. Porque nós, como provedores dessa educação moral, que somos missionários, nós temos que, à nossa vez, fazer também a nossa reforma moral. Como que eu conseguiria trabalhar com eficiência, com excelência, a educação moral do meu filho, se eu não cuido da minha própria educação moral? Provavelmente nós estaríamos falando hipocrisias e tratando o nosso filho com desrespeito, porque nós estaríamos falando coisas que nós ainda não fazemos. Nós precisamos, antes de mais nada, cuidar da nossa própria educação. Então esse tema ele começa dessa forma. Vamos olhar para nós, em primeiro lugar, para que a gente avance nesse assunto, até que chegamos na questão dos nossos filhos. O movimento espírita, ele já em algumas federativas, em alguns estados, ele já desenvolve trabalho de evangelização de pré-concepção. O que é pré-concepção? Eu estou planejando ter um filho. Então já existem trabalhos em casas espíritas de algumas federativas que ajudam esses pais que estão planejando ter filhos. Existem outros trabalhos que se chama evangelização no ventre. E aí então, a mãe já grávida e junto com o pai, porque o melhor é que seja junto, já participam de encontros de estudo, de evangelização no ventre. E já existe evangelização de bebês, que então as mães, os pais trazem os filhos, bebês de colo, semanas ou meses, para evangelização. É um trabalho maravilhoso. Este já é praticado aqui na Casa de Jesus. Tanto aqui na Casa de Jesus, como no NES, que é a nossa casa assistencial, aqui em Camboriú. Então nós estamos nos engajando cada vez mais nessa missão também, para que a gente seja um ponto de apoio
eficiente para os pais. Por quê? Porque evangelizar não é missão da casa espírita, ou melhor, do evangelizador da casa espírita. A missão de evangelizar é dos pais. É sobre isso que nós estamos falando aqui. E nós, então, na casa espírita, nós vamos dar, através dos nossos evangelizadores, o apoio necessário aos pais. Mas é importante que cada um assuma o seu papel nessa tarefa, nessa jornada. Falar sobre educador, né? Pai educador. Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: há necessidade de iniciar-se o esforço de renovação em cada indivíduo, dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. Evangelizando o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho da sua purificação, reabilitando-se simultaneamente a vida no mundo. Olha que interessante. Eu pego aqui um pensamento que ele vai para as duas extremidades. Emmanuel, ele diz para nós o seguinte: evangelizando o indivíduo, a cada um, evangelizando a si mesmo, eu enxergo no extremo a purificação da humanidade. Olha como que é importante refletirmos sobre isso, porque às vezes nós nos paramos e pensamos: eu gostaria de fazer algo pela humanidade, né? Às vezes a gente se engaja, né, em movimentos e tal, fazer algo pela humanidade. A melhor coisa que nós podemos fazer pela humanidade é a nossa própria renovação, é a nossa própria autodesenvolvimento, a nossa autoeducação. Porque quando eu faço isso, eu crio uma psicosfera em torno de mim, e através dessa psicosfera, esses pensamentos, eles começam a compartilhar com pensamentos iguais, e isso caminha pelo globo, pelo universo. Então a gente não tem ideia do poder que é a renovação íntima, como que ela pode, né, fazer uma transformação nesse nível de purificação da própria humanidade. É preciso que comecemos em nós. Por isso da importância dessa missão, né, da evangelização. Então, fica bom de ver isso através de um processo. Imagine um processo mesmo, porque às vezes a gente gosta, né, de falar assim: me dá aí a receita. E isso aqui é meio que isso, sabe? É um processo que nos ajuda a entender essa caminhada. Primeiramente, o conhecimento da vida espiritual. Essa renovação, ela precisa ser em bases da verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. Conheça a verdade e ela te libertará. Então, para que a gente possa traçar um plano, né, de autoaprimoramento, nós precisamos saber qual é o caminho, qual é a estrada. É como se nós tivéssemos lá um mapa, né, e falamos: olha, é por aqui que eu devo seguir. Então, o autoaprimoramento, né, o conhecimento sobre a vida espiritual, ele é precedente ao autoaprimoramento. Nós precisamos saber, né, como que eu vou desenvolver a minha fé, aonde eu vou desenvolver a minha fé, na minha melhora íntima, na minha vida espiritual, na vida futura. Então é necessário que a gente então busque o conhecimento. A doutrina espírita, ela é fundamental para quem quer entender a vida espiritual. Kardec, né, através de suas obras, trabalha a questão da vida espiritual, da imortalidade da alma, da imortalidade do espírito, da comunicabilidade dos espíritos.
da lei da reencarnação, da lei das afinidades, das leis morais. Então esse conhecimento todo é necessário que a gente obtenha, para que a gente possa então pegar a estrada correta para o nosso autoaprimoramento. E o autoaprimoramento, ele vai se basear na transformação de hábitos. Porque o hábito é algo que eu trago comigo há muitas vidas. Algo que já se tornou um hábito é porque eu repeti aquele comportamento inúmeras vezes, mas inúmeras vezes a nível de muitas vidas. E hoje, se nós temos fundamentalmente um ponto de vista material, é porque durante muitas existências, nós ainda nos apegamos muito mais à matéria do que ao espírito. É culpa nossa? Não. Isso faz parte do processo evolutivo do espírito. O homem das cavernas, ele queria o quê? Ele queria uma caverna. Ele queria comer, ele queria trazer comida para a família. Então, essas coisas que vêm desde essa época, trazendo para nós recursos materiais necessários, até os dias de hoje, não é erro, não é culpa. Não, isso faz parte de um processo evolutivo. Nós estamos num processo evolutivo, onde nós estamos ainda no 2º ano. Numa escola de 5 anos, nós estamos no 2º ano. Nós somos ainda considerados espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos são aqueles que vivem em sociedade onde o mal prevalece, onde o ponto de vista material prevalece. Essa é a nossa sociedade, esse é o nosso mundo. Mas há de se transformar. E essa transformação tem que ser, como nós dissemos agora há pouco, interior, individual. A cada um cabe a sua transformação. Porque nós temos um germe divino dentro de nós, dentro da nossa consciência, para buscar a nossa elevação. E nós vamos fazer isso. Isso é certo que vai acontecer. Mas é necessário que a gente nos esforcemos, né, através da nossa vontade. Através da nossa vontade. Então esses hábitos, eles estão no nosso inconsciente. Ele está latente lá no nosso inconsciente. E às vezes a gente solta isso, né? Muitas vezes quando a gente é pego de surpresa, é colocado sob pressão. Então nós fazemos aquelas coisas, né? Aquelas coisas. Normalmente aquela há mais de 4 anos, nós estamos no 5º ano. Então nós vamos falar hoje de um tema que foi tema de um encontro, né, em maio de 2017. Então quem já viu ali, não é erro de digitação não, eu mantive mesmo para puxar esse gancho, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Então nós temos um trabalho já há 5 anos. Eu enxergo várias pessoas aqui da coordenação da família, inclusive. E esse trabalho, então, ele tem como tema principal a família. Então, nós estudamos obras que são obras definidas pela URI, que é a nossa regional. Essas obras, então, são estudadas por todas as casas da nossa regional, que é a 13ª URI. E nós então organizamos alguns encontros no ano. Por exemplo, esse ano, o primeiro encontro foi no dia 5 de maio, aqui. E nós abrimos a todos, né? Convidamos a todos, temos aí um grupo de WhatsApp, temos os convites, inclusive o convite é extensivo às outras casas também. Assim como nós aqui já fomos em encontros em outras casas, tudo para fortalecer esse movimento e trazer, né, para os temas de tribuna, esse tema tão importante que é a família. Porque família não é fácil, né, gente? Nós temos muitos desafios em família. E então o nosso grupo ele trabalha isso, trabalha a questão dos desafios, da harmonia familiar.
Então nós vamos ter vários encontros aqui, nos sábados e nos domingos, nas palestras públicas, que nós estamos então resgatando, né, algumas reflexões, alguns estudos que nós fizemos nos nossos encontros. Os encontros são aos domingos, à tarde, né? Normalmente de 4 às 7 horas da noite. Então fiquem atentos ao nosso calendário, a gente sempre dispõe o calendário aí no quadro de aviso, né? Para quem estiver interessado. O próximo é dia 1º de setembro. É isso? 1º de setembro? É isso mesmo? 1º de setembro. E nós vamos ter aqui a presença de um palestrante da FEB. O nome dele é Marcos Leite, ele esteve aqui inclusive no ano passado. E eu assim recomendo que vocês guardem essa data, porque é muito boa a palestra, o seminário que ele vai fazer no dia 1º de setembro, nesse horário, né, de 15 ou 16 horas, depois nós vamos divulgar melhor o horário, a gente acho que não definiu ainda, mas guardem essa data, porque vale muito a pena ouvir o Marcos Leite, né, que é responsável pela área da família a nível nacional. Então dá para imaginar quanta coisa, né, ele tem para nos falar, para refletir conosco. Então nós estamos trazendo de volta esse tema, missão dos pais. Mas quando a gente fala sobre missão dos pais, obviamente vem muita coisa à cabeça, né? Vem muita coisa à cabeça. E como nós somos ainda essencialmente materialistas, né? Porque nós somos essencialmente materialistas ainda. E por que somos ainda materialistas? Porque estamos numa jornada milenar, aonde o que prevaleceu muito mais do que o ponto de vista espiritual foi o ponto de vista material. E ainda prevalece. Então, nós, quando falamos de missão dos pais, vem à cabeça um monte de coisas que os pais promovem aos filhos em termos de recursos, mas quase tudo está ligado às questões materiais. É errado? Não, óbvio que não. Nós temos esta obrigação igualmente. A obrigação de provermos para os nossos filhos, para a nossa família, o conforto necessário, a educação na melhor escola que for possível. Enfim, tudo aquilo que nós consideramos como material faz parte da nossa vida, está presente na nossa vida. Mas a reflexão de hoje, ela, como nos diz no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, do ponto de vista espiritual. Ponto de vista espiritual. Porque, já que nós cuidamos tão bem das coisas da matéria, às vezes nós nos esquecemos das coisas do espírito. E quando nós trazemos esse assunto, missão dos pais, o primeiro e principal tema aqui se refere à educação do espírito. E nós vamos ver por que a educação do espírito dos nossos filhos é para nós uma missão. Nós vamos ver o que os espíritos, através das obras de Kardec, nos trouxeram a respeito disso. Mas a educação dos filhos, ela começa, às vezes, antes de nós decidirmos ter os filhos. A educação dos filhos, ela começa com a nossa própria educação moral. Com a nossa própria educação moral. Porque nós, como provedores dessa educação moral, que somos missionários, nós temos que, à nossa vez, fazer também a nossa reforma moral. Como que eu conseguiria trabalhar com eficiência,
com excelência a educação moral do meu filho se eu não cuido da minha própria educação moral? Provavelmente nós estaríamos falando hipocrisias e tratando o nosso filho com desrespeito, porque nós estaríamos falando coisas que nós ainda não fazemos. Nós precisamos, antes de mais nada, cuidar da nossa própria educação. Então esse tema ele começa dessa forma. Vamos olhar para nós, em primeiro lugar, para que a gente avance nesse assunto, até que chegamos na questão dos nossos filhos. O movimento espírita, ele já em algumas federativas, em alguns estados, ele já desenvolve trabalho de evangelização de pré-concepção. O que é pré-concepção? Eu estou planejando ter um filho. Então já existem trabalhos em casas espíritas de algumas federativas que ajudam esses pais que estão planejando ter filhos. Existem outros trabalhos que se chama evangelização no ventre. E aí então, a mãe já grávida e junto com o pai, porque o melhor é que seja junto, já participam de encontros de estudo, de evangelização no ventre. E já existe evangelização de bebês, que então as mães, os pais trazem os filhos, bebês de colo, semanas ou meses, para evangelização. É um trabalho maravilhoso. Este já é praticado aqui na Casa de Jesus. Tanto aqui na Casa de Jesus, como no NES, que é a nossa casa assistencial, aqui em Camboriú. Então nós estamos nos engajando cada vez mais nessa missão também, para que a gente seja um ponto de apoio eficiente para os pais. Por quê? Porque evangelizar não é missão da casa espírita, ou melhor, do evangelizador da casa espírita. A missão de evangelizar é dos pais. É sobre isso que nós estamos falando aqui. E nós, então, na casa espírita, nós vamos dar, através dos nossos evangelizadores, o apoio necessário aos pais. Mas é importante que cada um assuma o seu papel nessa tarefa, nessa jornada. Falar sobre educador, pai educador. Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: há necessidade de iniciar-se o esforço de renovação em cada indivíduo, dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. Evangelizando o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho da sua purificação, reabilitando-se simultaneamente a vida no mundo. Olha que interessante. Eu pego aqui um pensamento que ele vai para as duas extremidades. Emmanuel, ele diz para nós o seguinte: evangelizando o indivíduo, a cada um, evangelizando a si mesmo, eu enxergo no extremo a purificação da humanidade. Olha como que é importante refletirmos sobre isso, porque às vezes nós nos paramos e pensamos, eu gostaria de fazer algo pela humanidade. Às vezes a gente se engaja em movimentos e tal, fazer algo pela humanidade. A melhor coisa que nós podemos fazer pela humanidade é a nossa própria renovação. É a nossa própria autodesenvolvimento, a nossa autoeducação. Porque quando eu faço isso, eu crio uma psicosfera em torno de mim, e através dessa psicosfera, esses pensamentos, eles começam a compartilhar com pensamentos iguais,
E isso caminha pelo globo, pelo universo. Então a gente não tem ideia do poder que é a renovação íntima, como que ela pode, né, fazer uma transformação nesse nível de purificação da própria humanidade. É preciso que comecemos em nós. Por isso da importância dessa missão, né, da evangelização. Então, fica bom de ver isso através de um processo. Imagine um processo mesmo, porque às vezes a gente gosta, né, de falar assim, me dá aí a receita. E isso aqui é meio que isso, sabe? É um processo que nos ajuda a entender essa caminhada. Primeiramente, o conhecimento da vida espiritual. Essa renovação, ela precisa ser em bases da verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. Conheça a verdade e ela te libertará. Então, para que a gente possa traçar um plano, né, de autoaprimoramento, nós precisamos saber qual é o caminho, qual é a estrada. É como se nós tivéssemos lá um mapa, né, e falamos, olha, é por aqui que eu devo seguir. Então, o autoaprimoramento, né, o conhecimento sobre a vida espiritual, ele é precedente ao autoaprimoramento. Nós precisamos saber, né, como que eu vou desenvolver a minha fé, aonde eu vou desenvolver a minha fé, na minha melhora íntima, na minha vida espiritual, na vida futura. Então é necessário que a gente então busque o conhecimento. A doutrina espírita, ela é fundamental para quem quer entender a vida espiritual. Kardec, né, através de suas obras, trabalha a questão da vida espiritual, da imortalidade da alma, da imortalidade do espírito, da comunicabilidade dos espíritos, da lei da reencarnação, da lei das afinidades, das leis morais. Então esse conhecimento todo é necessário que a gente obtenha, para que a gente possa então pegar a estrada correta para o nosso autoaprimoramento. E o autoaprimoramento, ele vai se basear na transformação de hábitos. Porque o hábito é algo que eu trago comigo há muitas vidas. Algo que já se tornou um hábito é porque eu repeti aquele comportamento inúmeras vezes, mas inúmeras vezes a nível de muitas vidas. E hoje, se nós temos fundamentalmente um ponto de vista material, é porque durante muitas existências nós ainda nos apegamos muito mais à matéria do que ao espírito. É culpa nossa? Não. Isso faz parte do processo evolutivo do espírito. O homem das cavernas, ele queria o quê? Ele queria uma caverna. Ele queria comer, ele queria trazer comida para a família. Então, essas coisas que vêm desde essa época, trazendo para nós recursos materiais necessários, até os dias de hoje, não é erro, não é culpa. Não, isso faz parte de um processo evolutivo. Nós estamos num processo evolutivo, onde nós estamos ainda no 2º ano. Numa escola de 5 anos, nós estamos no 2º ano. Nós somos ainda considerados espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos são aqueles que vivem em sociedade onde o mal prevalece, onde o ponto de vista material prevalece. Essa é a nossa sociedade, esse é o nosso mundo. Mas há de se transformar. E essa transformação tem que ser, como nós dissemos agora há pouco, interior, individual. A cada um cabe a sua transformação. Porque nós temos um germe divino dentro de nós, dentro da nossa consciência, para buscar a nossa elevação. E nós vamos fazer isso. Isso é certo que vai acontecer.
Mas é necessário que a gente nos esforcemos, né, através da nossa vontade. Através da nossa vontade. Então esses hábitos, eles estão no nosso inconsciente. Ele está latente lá no nosso inconsciente. E às vezes a gente solta isso, né? Muitas vezes quando a gente é pego de surpresa, é colocado sob pressão. Então nós fazemos aquelas coisas, né? Aquelas coisas. Normalmente aquelas que quando você está no trânsito, alguém te fecha, né? Aquela frase bonita que você fala, né? Ou quando alguém pisa no seu calo, aquela fala, né, bonita. Então essas coisas, elas estão enraigadas no nosso inconsciente, porque nós fomos educados, né, com esse hábito, com esse costume, com esses comportamentos. Então é necessário que a transformação moral nossa, individual, ela aconteça através da transformação dos nossos hábitos. Então eu estou aqui hoje aprendendo. Eu tive a vontade de sair da minha casa e vir aqui para a casa de Jesus. Eu exerci a minha vontade e o meu livre-arbítrio para poder o quê? Para poder conhecer, para trabalhar o meu conhecimento, porque eu quero melhorar, eu quero entender o que há para se melhorar em mim. Então tudo isso faz parte desse processo de pôr a vontade em exercício e fazer com que as coisas aconteçam, né, nessa transformação. E Allan Kardec, sobre hábitos, ele fala assim, ó. Allan Kardec afirma que o importante não é a moral adquirida pelos livros, mas, sim, a que consiste na arte de transformar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Há, pois, necessidade de estimular nossos filhos ao exercício da prática de ações que possam persuadi-los a agir com honestidade, justiça e caridade, ajudá-los para se tornarem homens de bem. Então aqui a gente já começa a falar dos filhos, né? E assim, de novo, né? Aquele nosso objetivo de colocar o nosso filho na melhor escola possível, de dar para ele o conforto, as roupas, isso não tem nada de errado, tá, gente? Mas, se eu ficar só nisso, aí está errado. Se eu colocar os meus valores materiais acima dos valores espirituais, acima da necessidade de evolução do espírito, aí eu estou errando. Eu estou errando comigo e estou errando na missão que me foi atribuída por Deus, que é a missão de educação do espírito dos nossos filhos. Então, os hábitos, né, que devem ser transformados através da educação do espírito. Estes são o que nos interessam hoje aqui. E a transformação social, como é colocada aqui nesse processo, lembra da purificação da humanidade? Eu começo por mim e através do meu esforço íntimo, individual, do meu aprimoramento, eu colaboro com a purificação, a transformação da sociedade. Deve começar por onde? Né? Além de mim próprio, deve começar pela família. Então nós não devemos negligenciar, em hipótese alguma, a harmonia familiar, a educação na família. Então os nossos encontros, né, da coordenação da família, eles trazem um encadeamento de temas relacionados com isso. Aliás, agora abrindo um parênteses, depois eu retorno aqui, nós vamos ter outros, já no mês que vem, depois em agosto, e que vão se complementar. É uma série de temas que se complementam. Então nós vamos falar de conflitos familiares. A gente entendeu por que acontece os conflitos familiares. Porque às vezes, né, eu
eu tenho tanta dificuldade com um filho. Nós não vamos entrar nesse assunto hoje, mas isso vai ser abordado. Depois, mais tarde, em outro encontro sobre harmonia familiar. Então, nós estamos, trabalhando esses temas, tá? Fechando parênteses. Então, essa educação, essa transformação social, ela tem que acontecer primeiramente na nossa família, no nosso lar. A célula da sociedade. É ali que é o cadinho. Vocês sabem o que é cadinho? Cadinho é aquele... É onde o metalúrgico derrete o aço e vai compondo com elementos para se transformar num aço de alta resistência. Isso é um cadinho. Então a família é o cadinho que vai trabalhar a nossa transformação. Eu não vou conseguir evoluir, me transformar, se eu não enfrentar os desafios dentro da minha família. Tá? Então ela se inicia pela educação da família, dos filhos. E aqui Leon Denis, nessa obra Sublime Sementeira, ele nos traz o seguinte: para uma sociedade nova é necessário homens novos. Por isso a educação desde a infância é de importância capital. Nós estamos precisando de uma sociedade nova, gente? Vocês têm alguma dúvida? Podemos ir lá em Brasília, para a gente saber, se nós precisamos renovar ou não renovar essa sociedade, Hoje, aquilo que acontece é reflexo, tudo que acontece é reflexo da sociedade, é reflexo do nosso comportamento. Então, para essa renovação de sociedade, nós temos que ter homens novos. O que são aqui no sentido de homens novos? É justamente os nossos filhos. Nós precisamos trabalhar esta oportunidade que nós vamos ter, ou que já estamos tendo. Tenho certeza aqui que muitos têm filhos ainda pequenos, adolescentes, muitos ainda pretendem ter filhos. Então essa sociedade nova que nós queremos, passar limpo essa sociedade, ela começa com a educação dos nossos filhos, através da nossa autoeducação, como nós falamos aqui, para que a gente possa sonhar com algo diferente. Sonhar com algo diferente. Vamos trabalhar para essa sociedade nova. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, tem a pergunta 208, e a pergunta é assim, a pergunta é que Kardec fez, Kardec fez essa pergunta aos espíritos. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Nenhuma influência exerce? É uma pergunta. Qual a resposta? Ao contrário, bem grande influência exercem. E ele complementa: conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. Constitui-se-lhes isso uma tarefa. Então aqui já fica claro, missão. Então já aparece aqui a missão. Missão dos pais. Por missão desenvolver os seus filhos. Tornar-se-ão, quem tornar-se-á? Os pais. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, percebam a importância dessa missão. A importância. Porque todo aquele que negligenciar a educação vai ser cobrado por isso.
óbvio, né? A cobrança, ela está muito relacionada ao seu grau de conhecimento, de elevação. Mas todos sabendo que isso é uma missão e que isso é uma ordem divina, é de Deus, nós temos que cumprir essa missão, nós temos que levar a cabo essa missão. Então aí, deixa claro, né? Os espíritos deixando claro sobre essa missão. Até os 7 anos de idade, existe a grande oportunidade dos pais. Até os 7 anos. Então, até os 7 anos, o espírito se encontra em fase de adaptação à nova existência. É um ciclo muito importante. Nesta fase, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. A coisa está acontecendo ainda, né? Espírito e corpo, matéria orgânica. São cerca de 3.000 dias de uma espécie de um sono induzido ou hipnose terapêutica, que motivam o entorpecimento das recordações do passado para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. Alivie a mente. Lembra que eu falei dos hábitos que nós trazemos? E nós, né? Então, aquilo já faz parte de nós, né? Então, olha que interessante, né? Essa questão da evolução espiritual permitir que nesse estágio, nesse período dos primeiros 7 anos, aquele espírito ele esteja desconectado com esse passado. E para que isso acontece? Para que a gente possa cumprir a nossa missão. Para que a gente possa, por nossa vez, fazer o nosso trabalho de transformação. Porque ali, a partir dali, com as novas impressões que vão ser passadas pelos pais, pelos avós, pelos tios, pelos familiares, a partir dessas novas impressões, passado esse período, esse espírito sair mais fortalecido. Mais fortalecido. Então é como se tivesse um sono, como Emmanuel coloca aqui, né? Desse passado. Para que a gente possa, então, por nossa vez, né, fazer o trabalho. Então não vamos perder a oportunidade. Não percamos essa oportunidade, que é uma oportunidade assim de ouro. No capítulo 7, né, da volta do espírito à vida corporal. A pergunta 385. O que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente a sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Então, olha que pergunta interessante, né? Porque nós falamos aqui que durante um bom período, esse espírito está numa espécie de adormecimento do seu passado, mas acontecem algumas mudanças, né? Já na adolescência, e não vamos aqui abordar os aspectos químicos, orgânicos, hormonais, ok? Eu nem tenho competência para isso. Vamos falar aqui da questão realmente do processo evolutivo do espírito. Passando esse período, por que a pergunta aqui, né? Por que se modifica? Vamos ver a resposta. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então, aquele passado começa a funcionar. Nós sabemos que nós temos o esquecimento do passado. É uma lei da vida espiritual, o esquecimento de vidas passadas. Nós não sabemos o que fomos, o que fizemos, o que os nossos familiares foram.
Ainda bem, né? Ainda bem. É uma bênção, né? Nesse processo pedagógico da evolução espiritual, da educação do espírito. Providencial, né? Esquecimento do passado. Mas nós não estamos falando do esquecimento, nós estamos falando dos hábitos que o nosso inconsciente, ele nos revela automaticamente. E aqui é isso que ele diz, né? É que passado aquele adormecimento inicial, então o espírito começa a ser pressionado por aqueles hábitos. Ok? Tal como era. A infância ainda tem outra utilidade. Aí um comentário dentro da mesma resposta, tá? Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. Quem são? Os pais. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais. Missão sagrada, de novo, deixando claro essa missão, de que terão que dar contas. Então, dever e missão. Dever e missão. E de novo, né, gente? Nós não estamos falando aqui das coisas materiais. Nós estamos falando do dever e da missão, da educação moral, da educação do espírito. Ok? Quando nasce o nosso filho, nossa filha, nós imaginamos uma vida sem tribulações. Imaginem ali, né, a nossa criança enfrentando uma nova jornada na carne, e a gente espera que seja daquela forma ali. Eu estou, né, provendo recursos para que seja daquela forma. Então tem até um plano inclinado ali, ele vai ter uma certa evolução, né? Eu estou dando ali condições para que isso aconteça. Então isso aqui são os nossos planos para os nossos filhos. Ok? Só que os nossos filhos são espíritos que, antes de reencarnar, eles planejaram, assim como nós, a sua jornada, a sua próxima jornada na Terra. Porque é aqui que a gente evolui, é aqui que a gente aprende. Então nós não sabemos, nós não fazemos ideia de como será essa jornada, né? Então, os nossos planos são esses. Mas quais foram os planos deles? Um pouquinho diferente só. Um pouquinho diferente. Então vão ter coisas acontecendo na vida dos nossos filhos, assim como tem coisas acontecendo nas nossas vidas, que nós não planejamos, que nós não imaginávamos que iria acontecer. Então as primeiras decepções, coisas assim bem simples. Levou o primeiro fora da namorada. Se você não preparou o teu filho, tua filha, para esse momento, tem jovem aí tentando suicídio porque perdeu a namorada. Tem jovem planejando suicídio porque teve um não de um pai, de uma mãe, porque passou por uma frustração, infelizmente. Doenças, vai perder o emprego, vai passar por dificuldades. Então,
a missão dos pais é cuidar desse filho a vida toda? Não. Não. Mas, se eu prover a esse espírito, durante a fase que ele estiver aos meus cuidados, se eu prover a esse espírito recursos para que ele supere durante sua vida as frustrações, para que ele supere as suas dificuldades, mas supere com dignidade, porque superar todos superam, mas como eu saio de uma dificuldade? Nós temos que sair de uma dificuldade com dignidade. É para isso que os Espíritos nos colocam essa missão, para que a gente possa prover a esses Espíritos recursos para superar os obstáculos com dignidade. Porque a vida vai ser assim, nosso mundo ainda é assim, né? Nós não estamos ainda naquela situação. Aquilo não nos pertence ainda, né? Nosso mundo ainda é de tribulações, é de desafios, né? E a partir de uma certa idade, os nossos filhos vão ter vida própria. Eles vão fazer as suas escolhas, né? Nós não vamos colocar ninguém dentro de uma bolha e proteger eternamente, né? Então a importância da gente cuidar dessa fase, desse período, né? Para que eles tenham recursos para superar as suas dificuldades, quando elas aparecerem. Tomara que não apareçam, né? Mas na sociedade que nós estamos, no mundo que nós estamos, na nossa típica evolução espiritual, onde nós nos encontramos, elas aparecem. Okay? Prover recursos para o espírito, né? A gente está provendo os recursos materiais, mas prover recursos do espírito. Qual é o primeiro elemento do espírito? O espírito, para que a gente saiba a estatura espiritual de um espírito, é como se nós se pudéssemos avaliar e medir o quê? O seu sentimento. Então o nosso sentimento, o sentimento dos nossos filhos, ele define a estatura espiritual. É aí que se define a estatura espiritual. Então nós temos que trabalhar a transformação dos sentimentos. Na escola pedagógica, quando nós colocamos alguém na escola, e a criança aprende a escrever, aprende matemática, então aprende primeiro as operações básicas, né? A partir da operação básica, então ela aprende uma equação do primeiro grau, depois, mais tarde, equação do segundo grau. Assim tem que ser a educação dos sentimentos dos nossos filhos. Porque às vezes a gente percebe um sentimento que não é bom acontecendo. A gente percebe. Se eu estiver atento, eu vou perceber. E esse sentimento, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar bloquear, né? Não. Se eu tamponar esse sentimento, se eu fazer com que ele fique nulo por qualquer ação minha, isso vai voltar mais tarde numa força, numa intensidade, que aí vai ser sofrido. O sentimento, ele tem que ser transformado. É igual a operação matemática. Eu aprendi a somar, agora eu vou aprender a uma equação. Então eu vou, a partir de algo que eu já tenho,
eu vou trabalhar uma transformação. O sentimento, ele gera o pensamento. Então, o pensamento, ele é fruto do sentimento. Muita gente acha que o pensamento é o primeiro elemento, né, do espírito. Não. O primeiro é o sentimento. E o pensamento, ele é fruto do sentimento. Se o meu sentimento é bom, meu pensamento vai ser bom. Se o meu sentimento não é bom, meu pensamento não vai ser bom. A partir daí, então, pela vontade do Espírito, vem a ação. Ação, uma palavra, uma ação e sempre uma reação. Se esse sentimento for bom, o pensamento for bom, a ação vai ser boa e a reação vai ser boa. Vai fazer o quê? Vai retroalimentar, vai melhorar. E se não for? Se não for, vai manter a cristalização do que já era. E eu não consigo evoluir. Então eu preciso trabalhar a melhoria do sentimento. E onde que eu faço isso? Como que eu faço isso? Eu tenho que atuar, então, na educação, aqui, através do raciocínio, do amor, do acolhimento, do entendimento dos problemas, mas mostrando a outra face, mostrando o outro prisma do problema. Então, um egoísmo exacerbado, eu posso transformar num sentimento de cuidado com as coisas, de preservação. Eu transformei. Antes era um egoísmo exacerbado. Agora eu transformei aquilo num sentimento de cuidado com as minhas coisas. O orgulho, ele pode se transformar em segurança e fé na minha própria capacidade. Uma insegurança pode se transformar num processo de humildade que eu preciso ter. Então, é necessário que a gente identifique esses sentimentos e não tampone, não queira eliminá-los. Nós temos que, a partir dali, transformá-los. Porque se a transformação for feita, ele não volta mais atrás. Se eu tamponar, fica lá represado e um dia volta e volta com tudo. Então, através de um processo cognitivo, de conversa, né, de mostrar o outro lado, né, pelo processo de educação moral, é que nós vamos então renovar os sentimentos. Ok? E a ação dos pais na educação moral dos filhos, vocês já ouviram assim, o exemplo é o melhor método educativo? Vocês já ouviram isso? É mentira, tá, gente? É mentira. Ele não é o melhor, ele é o único. O exemplo é o único método educativo. Quando fala-se de educação dos filhos, é pelo exemplo. Uma criança, ela aprende convivendo. Ela vai observar os hábitos dos pais, ela vai observar o hábito familiar e ela vai então seguir esse hábito. Por isso da necessidade nossa, né? A criança ou jovem que recebe exemplos de trabalho, aprende a trabalhar. De violência, aprende a ser violenta. De respeito, aprende a respeitar. De amor ao próximo, aprende a amar. Existe amor sem respeito? É possível amar alguém se eu não respeito essa pessoa? Não. Não existe amor sem respeito. E nós já estamos nos encaminhando agora para o final. Eu espero que o som funcione. Porque sobre respeito e amor, eu fui buscar uma fala do Rosando Klinger, que ele é um psicólogo
do movimento espírita, ele é palestrante espírita, acredito que muitos de vocês já ouviram ele falar, e ele tem uma fala assim bem interessante que aconteceu com ele, mas que ele contextualiza dentro desse contexto aqui de educação. Que descer um pouquinho mais para a educação do... Vamos aumentar um pouquinho. Filhos hoje em dia. O que é que a gente tem visto? A geração passada de pais, eles nunca se preocuparam em perguntar se a gente os amava. Eu lembro claramente de uma vez que eu pedi à minha mãe para brincar a Micarande, que é um carnaval fora da época que havia em Campina Grande, e ela disse que eu não ia, simplesmente eu não ia. E eu disse, mas meu avô me deu o abadá, porque o avô antigamente ele ajudava na criação, né? Mas, embora meu avô ajudou bastante para mim. Mas aí ela disse, mas você não vai porque você é menor e quem manda em você sou eu. Eu disse, tem nada não, quando eu tiver 18 anos eu vou. Ela disse, não vai, porque enquanto você depender de mim, quem vai estabelecer as normas dessa casa sou eu. E eu disse, e você ainda pensa que eu vou lhe amar? Aí ela disse bem tranquilamente, meu filho, quem disse a você que eu quero o seu amor? E aí me chocou, obviamente, né? Mãe, você não quer o meu amor? Eu disse, o amor é uma escolha que a gente faz. Eu escolhi amar você. Agora, como mãe, eu não abro mão de que você me respeite. Eu só fui entender aquela cena muito depois. Fazendo curso de psicologia, eu fui entender que o amor é um sentimento muito sofisticado. E ele precisa de algumas pré-condições na escala dos sentimentos para que ele ocorra. Lembra daquele jargão da matemática? Se e somente se? Então, digamos que para amar alguém, eu só amo alguém se e somente se eu respeitar. Os pais do passado não se preocupavam em serem amados, mas não abriam mão de serem respeitados. E com isso conseguiam o amor e o respeito. Infantilmente e de forma insegura, os pais de hoje querem ser amados por crianças e adolescentes, que nenhuma sofisticação ainda tem para um sentimento tão nobre. Eles realmente gostam muito, mas o amor vai ser construído na educação desses filhos. Eles tentam ser amados, mas não se fazem respeitar. E ao final não conseguem nem o amor, nem o respeito. Como eles não criam filhos, eu não estou falando de todos, mas muitos, não criam crianças que suportam não, frustração, eu não vou dar, eu não vou comprar. Eles criam pessoas com incapacidade de suportar que a vida nem sempre é favorável. Mas será que alguns até não tentam ser diferentes? Até porque eles têm uma base diferente disso. Mas não conseguem, por conta do mundo atual, desse mundo que a gente vive, dessa relação com esse mundo de consumo que a gente vive. Anchieta, eu sei que existe essa pressão lá fora, mas se a gente não decidir que vou pautar a minha família por um valor que eu acredito, a gente termina sendo dominado por esse coletivo. E aí a gente tira um discurso que é impossível reagir a isso. E não, é possível reagir. Não sei se o som ficou tão bom assim, mas ele conta a história dele, que ele queria ir numa festa, a mãe não deixou. Ele falou assim, eu não tenho problema não, quando eu fizer 18 anos eu vou. Aí a mãe falou assim, não, enquanto você morar aqui, você vai ter sobre as minhas regras. E ele falou assim, e você espera que eu vá lhe amar, agindo assim comigo? E a mãe falou assim, quem disse para você que eu quero o teu amor? Ele ficou chocado, e ele falou, eu escolhi te amar, de você eu quero o respeito. Eu espero que você me respeite. Através do respeito você vai aprender a me amar. Então, a questão do respeito, ela é fundamental na relação pais e filhos. E a gente vê a grande dificuldade, porque teve a pergunta do outro, mas o mundo de hoje é tão difícil e tal, né? Os coleguinhas aparecem lá com o videogame novo, eu não consigo dar o videogame, e aí fica aquele conflito. É necessário que haja o conflito, é necessário que eu saiba dizer não, é necessário que eu saiba explicar o porquê não, o momento certo de cada coisa. É necessário que a gente obtenha o respeito pelos exemplos e por como nós conduzimos os conflitos dentro do nosso lar. E a educação convenientemente entendida, porque precisa ser entendido esse processo, constitui a chave do progresso moral. Então é importante que a gente entenda esse processo, da importância desse processo, para que a gente então,
com essa chave a gente abra, né, as portas do desenvolvimento moral. E para finalizar, essa obra aqui de Emmanuel, Pensamento e Vida, essa obra, ela é uma síntese. Ela é uma síntese que foi, então, trabalhada por ele e por Francisco Cândido Xavier, de lições que todos reencarnantes, ainda no plano espiritual, recebem. Orientações que os espíritos recebem antes de voltar à carne, antes de voltar, né, no seu processo reencarnatório. Então eles recebem lições e Emmanuel então fez essa obra sintetizando algumas dessas lições que provavelmente nós recebemos lá antes de reencarnar, nossos filhos também. E aqui tem uma lição que o título é Filhos. Eu vou ler só o último parágrafo para finalizar a nossa reflexão de hoje. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações. Aí o exemplo, né? Com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é uma urna preciosa a incorporar-nos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro. Nosso filho é o troféu do meu trabalho, do nosso trabalho. Troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver, na função de herdeiros de nossas próprias obras. Então, mais uma vez, Emmanuel colocando, né, essa oportunidade da infância, né, enquanto jovens, enquanto crianças, né, de fazermos acontecer a nossa missão, para que juntos, né, em família, possamos no futuro colher os frutos desse trabalho. Obrigado a todos. Jesus nos proteja. Muito obrigado, Eduardo, pelas palavras, pelo ensinamento. Que todos nós possamos colher desses ensinamentos o trabalho, a responsabilidade e a missão que nós temos como pais e que possamos fazer, né, o nosso autoconhecimento para poder contribuir com a sociedade e melhorar a sociedade.